Diz assim o escritor sagrado: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. A pergunta principal que o autor faz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta carta aos Hebreus contém 5 advertências seríssimas aos crentes judeus, ou aos judeus convertidos ao cristianismo. Eu vou chamar a atenção para os irmãos para essa advertência que encontramos no capítulo 2, que é contra a negligência espiritual. Negligência esta que pode resultar, inclusive, no abandono da fé. Começa com a negligência e termina com o abandono. Mas antes quero considerar a condição ou situação desses crentes a quem primeiramente essas advertências foram dirigidas, porque foram para eles e é para nós ainda hoje, porque é a palavra de Deus. Esses crentes eram judeus convertidos ao cristianismo, que estavam a enfrentar duras perseguições por causa do evangelho. Muitos perderam seus bens, outros perderam a própria vida. Houve muitos mártires que selaram a sua fé com o próprio sangue. Muitos foram queimados vivos, outros jogados às feras. Outros, entretanto, retrocederam, preferiram negar sua fé a morrerem por sua fé. Preferiram negar. Houve aqueles que renunciaram a Cristo, renunciaram à vida cristã, o Evangelho, para escapar da prisão, para escapar da morte. Mas o escritor, então, lhes adverte que abandonar a Cristo resultaria numa condenação ainda pior. Ainda pior. E por causa disso, o escritor faz essa exortação aos crentes perseguidos, para que, apesar da perseguição, não fossem negligentes em relação às verdades espirituais que haviam recebido, para que em tempo algum e sob qualquer circunstância se desviassem delas. Aí eu fico pensando nos crentes de hoje. Eu conheço, não sei se eu vou chamar de crente, mas pessoas na igreja que negligenciam a vida cristã, negligenciam a palavra de Deus. Alguns até abandonam a fé por coisas tão pequenas, se compararmos com os crentes primitivos, que eram queimados vivos, jogados em cova de leões, e hoje um crente, por causa do dor de dente, abandona a fé. Alguns assim. As dificuldades que aqueles crentes passavam eram terríveis, terríveis. Mas por mais terríveis que fossem, nem mesmo a ameaça da morte
de acordo com a palavra de Deus, ia servir de justificação para a negligência espiritual de alguns crentes hebreus. Nem mesmo ameaça da morte. Por isso Jesus diz lá, ser fiel até a morte. Mas o fato real era que a fé cristã exigia deles um preço muito alto e que não estavam dispostos a pagar. Não estavam dispostos. Então o autor lhes adverte para não negligenciarem uma tão grande salvação que haviam recebido. E o remédio ou o antídoto para isso era atentar com mais diligência para as coisas que haviam ouvido. Ele começa o capítulo 2, no versículo 1, a falar assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais seriedade, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Atentar com mais diligência, levar mais a sério a palavra. E que coisas eram essas? Em síntese, a mensagem de salvação, que foi revelada por Jesus e depois transmitida pelos apóstolos na unção do Espírito Santo. Continua a dizer, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então eles deviam atentar com mais diligência a palavra, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram. Eles deviam ser mais atentos à doutrina do Evangelho da salvação, prestar mais atenção, levar mais a sério, não ser negligentes com a revelação ensinada. Nas palavras de Tiago, lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22, deviam ser praticantes da palavra, praticantes da doutrina e não simplesmente ouvintes. Deviam perseverar nas verdades espirituais que lhes foram ensinadas. Tiago 1, 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quem aqui nunca ouviu essa palavra aqui? Quem nunca ouviu? Todos nós já ouvimos. Sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Essa, irmãos, era uma característica da igreja primitiva em Jerusalém. Eles eram praticantes da palavra, diz lá em Atos 2, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, apesar das dificuldades. Porque lá em Jerusalém também havia perseguição. Estevão foi martirizado em Jerusalém, apedrejado, mas não renunciou. E os crentes hebreus deviam então manter essa mesma característica. Precisavam perseverar na doutrina e não serem negligentes. Irmãos, isto é sério, é muito sério. O princípio espiritual que temos por dessa advertência feita inicialmente aos cristãos hebreus, mas se aplica aos crentes de hoje. O princípio espiritual que temos aqui é que negligenciar as verdades espirituais reveladas por Jesus, testemunhadas pelos apóstolos e credenciadas pelo Espírito Santo, é lavrar a própria sentença de condenação. Se negligencio, estou a lavrar a minha sentença de condenação. O argumento usado pelo autor é que aqueles lá no passado, na época de Moisés, que estavam debaixo da lei, aqueles que negligenciaram a mensagem
mensagem da lei entregue a Moisés por meio dos anjos no Sinai, sofreram terríveis castigos. Então esse é o argumento do autor, no versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então esse é o argumento dele. Se lá no passado, aquela palavra que foi dada a Moisés, aqueles que negligenciaram, receberam a justa retribuição, toda aquela geração, exceto Josué e Calebe, caiu morta no deserto depois de perambular por 40 anos. Não chegaram na terra prometida. Houve um momento que a terra se abriu para engolir os rebeldes, aqueles que se haviam rebelado contra Moisés e Arão. Deus também enviou serpentes abrasadoras, venenosas, e eles não entraram na terra prometida. Então o autor, ele diz que muito mais severo, preste atenção, irmãos, muito mais severo será o castigo daqueles que negligenciarem a tão grande salvação trazida por Cristo. Ah, pastor, estavam debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Não se iluda. Por isso o autor faz esta pergunta: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? No capítulo 1 dessa epístola, o autor já lhes havia falado sobre a superioridade de Cristo e da salvação que ele veio trazer em relação ao antigo pacto do judaísmo baseado na lei e nos rituais da religião judaica. Ele começa o capítulo 1 para dizer o seguinte: olha, a salvação de Cristo, pela graça, é superior ao antigo pacto, é superior. Então agora, em conexão ao que já havia dito no capítulo 1, o autor diz: uma vez que o Filho é supremamente exaltado e apontado como supremo profeta, por meio de quem a revelação de Deus chegou ao seu clímax, uma vez que o Filho, o sumo sacerdote perfeito, apresentou a si mesmo como sacrifício perfeito e comprou a nossa salvação com seu precioso sangue. Uma vez que o Filho, o Rei dos Reis, se assentou à direita de Deus, Deus Pai, nas alturas. Uma vez que o Filho, o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas criadas, é a manifestação plena e final de Deus. Uma vez que o Filho é maior do que os anjos e é adorado por eles, então devemos apegar-nos com mais firmeza às verdades do Evangelho. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça por Cristo. E Cristo é superior a Moisés. Então a graça exige mais do que a lei. Entende a conexão que ele está a fazer? O argumento aqui está na forma do menor para o maior. A primeira revelação à lei veio de Moisés por meio de anjos. Agora a segunda revelação, a graça, veio a nós por meio de Jesus. Então a segunda revelação é superior à primeira. Se não se pode ignorar a revelação que veio por meio dos anjos, os que ignoraram receberam a justa retribuição, muito menos se pode descuidar do que veio por meio do Filho de Deus. Esse é o argumento. Se houve castigo severo
para aqueles que rejeitaram e desobedeceram a revelação trazida pelos anjos, muito maior castigo receberá os que rejeitarem a revelação trazida pelo Filho, porque é superior. Ah, irmãos, a graça tem seu lado maravilhoso. Sou salvo pela graça. Tem seu lado maravilhoso, nos livra do jugo, do castigo da lei, mas também tem um lado perigoso. Em certo sentido, tem um lado perigoso. Perigoso porque torna muito mais responsáveis e culpados aqueles que negligenciam essa tão grande salvação. Se eu, que conheço a graça, negligencio a salvação, sou mais culpado do que aqueles que morreram no deserto, que estavam debaixo da lei, porque a graça é superior. Estou a rejeitar algo que é superior. Por isso os crentes são exortados a atentar com mais diligência. Se o Evangelho representa a última revelação de Deus em seu Filho, devemos dar mais atenção a Ele do que os nossos antepassados deram atenção à lei. Porque a graça é superior. Maiores privilégios implicam maiores responsabilidades. Irmãos, nós que conhecemos a graça, que sabemos o que Jesus já fez por nós, tivemos ou temos mais privilégio do que as pessoas que viveram antes de Cristo. E muitos na ignorância. Não tinham conhecimento que nós temos. A graça, se somos negligentes, nos torna mais culpados do que aqueles que transgrediram a lei. Nos torna mais culpados. O Evangelho falado por Cristo e transmitido pelos apóstolos tem maior autoridade ainda, pois oferece maior salvação. Maior salvação. Qual era a esperança daqueles que estavam no deserto? Qual era? Chegar na terra prometida, em Canaã. Hoje nós temos uma esperança maior, a Canaã celestial. Logo, o castigo para aqueles que negligenciam é mais severo. Pois quanto maior a dádiva, maior é a responsabilidade. Quanto maior a dádiva, maior é a responsabilidade. O teólogo alemão Fritz Laubach, ele diz que quem se afasta da palavra de Deus, quem se rebela contra a vontade de Deus, quem transgride propositadamente a ordem de Deus, é atingido pelo castigo justo de Deus, num tempo e numa proporção que estão reservados exclusivamente ao arbítrio de Deus. Ah, pastor, mas eu vi que aquela pessoa ali abandonou a igreja, abandonou a fé, parece que está melhor agora, está mais feliz. Eu já ouvi isso de uma pessoa que abandonou e disse: pastor, agora eu estou melhor. Até me sobra mais dinheiro, que eu não tenho que dar o dízimo na igreja. Estou feliz. Comprei um apartamento novo, um carro novo. Irmãos, o julgamento de Deus não precisa suceder imediatamente ou logo após a transgressão cometida, mas com certeza o atingirá. Vai chegar o dia que terá que prestar conta da sua negligência, da sua apostasia. Se a dignidade de Cristo é maior do que a dignidade dos anjos, então devemos prestar mais reverência ao Evangelho do que à lei.
Aí tem gente que confunde isso, estou debaixo da graça, não preciso obedecer à lei. Não. A graça é superior. O Evangelho de Cristo é superior à lei de Moisés. Então eu tenho que prestar mais reverência ao Evangelho que à lei. A graça, irmãos, entenderam? Exige mais. Deus nos falou através da palavra escrita, que é a Bíblia que nós temos, e da palavra encarnada, que é Jesus. Sua palavra final à humanidade. Portanto, negligenciar essa palavra, dar as costas para o Evangelho, é desprezar a maior pessoa do universo. O escritor aos Hebreus chega a dizer que a pessoa está a crucificar Jesus de novo. Jesus Cristo, o maior de todos os profetas, o grande sumo sacerdote, o Rei dos reis, o único em quem há salvação. Então essa pergunta, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Qual é a resposta? Ela é irrespondível, porque não há escape. Não existe possibilidade de fuga, não existe escape para aqueles que negligenciam ou rejeitam a salvação trazida aos pecadores pelo Filho de Deus. Irmãos, a salvação não é uma conquista do homem mediante a obediência à lei, não. É uma oferta da graça adquirida por Cristo na cruz. Essa salvação é grande, ele diz isso, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E ela é grande porque é fruto do grande amor do Pai, é resultado do grande sacrifício do Filho, e é aplicada mediante a grande obra do Espírito Santo na nossa vida. A salvação é uma obra divina do começo ao fim. O autor aos Hebreus a chama de tão grande salvação porque não há nenhuma palavra humana para descrevê-la. Então, o grande alerta do autor aos Hebreus é que essa tão grande salvação pode ser não apenas rejeitada, mas também negligenciada pelos crentes, porque ele está a escrever para crentes, ou pelo menos para os da igreja. João Calvino, ele chama a atenção para o fato de que o perigo não está só em rejeitar o Evangelho, porque alguém pode dizer assim, não pastor, eu não rejeitei o Evangelho, eu aceitei a Jesus. Mas Calvino já dizia que o perigo está não só em rejeitar o Evangelho, mas até mesmo em negligenciá-lo depois de tê-lo recebido. Eu aceitei. Mas sou um cristão negligente. Eu negligencio no estudo da palavra, negligencio na oração, negligencio na frequência à igreja, eu negligencio no sustento da obra. Algumas pessoas acabam sim, por abandonar a fé. E por quê? Por causa da negligência. Começa com a negligência, termina com o abandono. Elas ouvem, conhecem e até professam por um tempo as verdades do Evangelho, mas por negligência deixam de dar atenção, viram as costas e acabam rejeitando o que um dia professaram. Irmãos, eu sou pastor, vou fazer agora, ano que vem, 35 anos no ministério. Os irmãos podem fazer uma festa aqui, tá? 15 de dezembro do ano que vem eu faço 35 anos. Já batizei muita gente. Já vi muita gente dar sua profissão de fé aqui na frente da igreja, outra igreja, ia prometer tanta coisa, se comprometer, assina pacto de compromisso, de assistir aos cultos, de dar bom testemunho, de contribuir para a obra. Professam tudo isso.
mas depois abandonam, negligenciam e terminam por afastar-se. Eu lembro que eu batizei uma pessoa que estava vindo sempre aqui na igreja. Aí fez a classe de doutrina comigo, batizei. Depois que batizei, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Irmãos, o prelúdio, o que antecede, ou o que vem antes desse afastamento, é justamente a negligência espiritual. Ou seja, abandonar aos poucos os hábitos de oração, meditação na palavra, adoração coletiva na igreja. Começa assim. Já não lê mais a Bíblia como antes, não procura praticar como antes, já não ora como antes, já não assiste à igreja como antes, negligencia, até que vem o esfriamento espiritual e o afastamento. Os cristãos hebreus, em face da perseguição e ameaça de morte, coisa que nós não temos aqui, estavam a ser negligentes. E alguns abandonaram a fé. Mas, irmãos, nem a perseguição e a ameaça de morte era motivo ou justificação para serem negligentes. Nem a ameaça de morte, ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Irmãos, isso nos ensina que nenhum motivo que possamos apresentar hoje serve de justificação diante de Deus para sermos negligentes com oração, com estudo da palavra, com obediência, com nossa frequência nos cultos da igreja e com o serviço cristão. Nenhum motivo serve de justificação. Ah, pastor, não vou servir por isso. Não, não justifica. Nenhum motivo. Quando o escritor lhes adverte para não se desviarem, a expressão usada no grego transmite a imagem de um pequeno barco empurrado por uma forte correnteza, a ser afastado do porto seguro, o que pode causar o naufrágio e a destruição do barco. Ele está ali no porto, mas ele é empurrado pela correnteza, empurrado, o que pode causar o naufrágio daquele barco ou a destruição. Essa é a imagem. Então a escolha era entre permanecer ligado ao porto seguro ou perecer. Porém, a única maneira desses crentes ficarem firmes contra a correnteza que os levaria ao naufrágio espiritual era permanecerem ligados a Cristo, amarrados a Cristo, a atentar com mais diligência para as coisas que já haviam ouvido, para que em tempo algum se desviassem delas. Essa é a advertência. Atentem com mais diligência, com mais seriedade. Leve a palavra de Deus a sério, a palavra pregada, a palavra que tu lê, que te é ensinada, leve a sério. É isso que significa temer a Deus, levar Deus a sério e a palavra de Deus a sério. Atentem com mais diligência para a palavra. Então, irmãos, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, e um coração contrito e disposto a obedecer, a fim de que não caiamos no perigo do pecado da negligência espiritual. Perigoso pecado da negligência, porque, como já disse, começa com negligência, termina com afastamento. Que Deus nos dê, então, ouvidos para ouvir, coração contrito e disposto a obedecer. Amém?